Gente, hoje eu vou falar de uma forma um pouquinho diferente sobre o capítulo 319 de Black Clover, porque eu estou muito mal de saúde, eu tô com suspeita de Covid, o meu namorado testou positivo ontem, daqui a pouco eu vou fazer o exame também, eu tô com muita febre, tô com muita dor no corpo, tô com dor de garganta, então eu tô com uma cara de quem foi atropelada por um caminhão, por isso eu preferi não aparecer, porque visualmente eu tô a desgraça do submundo do reino. Então a gente vai fazer nesse formato aqui mesmo, para não deixar faltar o vídeo essa semana, tá? E a gente vai falar do capítulo 319, que deu continuidade, né, na exaltação do Lucifero, mostrando a amplitude do poder dele, que tá realmente muito acima do poder de qualquer mago que esteja ali e que possa tentar enfrentar ele. Só que agora a batalha é para mostrar essa diferença entre ele e os cavaleiros mais fortes ali do Reino Clover, e não só do Reino Clover, né, de todos os reinos que estão envolvidos nisso, apesar dali a gente só ter pessoas de Clover, né? E ali a gente tem nada mais, nada menos que os capitães de lá. Então, tudo que se passa aqui é para poder montar um panorama de perigo real, de vilão surreal que chegou para o desespero de todos e acabar com qualquer sentimento de esperança, mostrando na prática que eles não têm nenhuma chance de vencer a batalha. Então, finalmente, a gente vai começar a ter algumas consequências reais da batalha, né, contra um inimigo de alto nível, que era algo que realmente estava faltando na obra, eu vou falar mais sobre isso, e eu espero realmente que dessa vez o Tabata não faça nenhuma manobra para reverter algumas coisas que vão acontecer daqui para frente, né, algumas que já aconteceram aqui, que nem ele fez lá no caso do Gadia, por exemplo, na luta contra a Megícola. Então, bora lá falar desse capítulo. Desculpa, pelo amor de Deus, por estar fazendo num formato diferente, não me abandonem aqui, tá? Não deixem de ver o vídeo só porque eu não estou aparecendo ou porque só tem algumas imagens aqui. Eu também tô bem mal para poder editar, a Nicole não vai poder editar hoje, mas bora lá pra gente falar sobre o capítulo 319 de Black Clover, que depois que os capitães, né, chegaram lá daquela forma super triunfal no capítulo 318, bem na hora que o Asta tinha levado uma chulapada na cara e voado longe, o capítulo 319 começa com a Charlotte ali, o Jack, a Dorothy, a Leona, o Nozel, o Fuego-Leão e o Ryu, todos em volta do Asta, né? Todos eles de frente pro Lucifero para poder enfrentar ele. E o Ryu já tá ativando o modo Valhalla dele para poder fortificar todo o grupo que tá ali e tentar fazer com que eles tenham um mínimo de chance contra o Lucifero e o mínimo de chance de não morrer também, né? Só que só de olhar a ambientação dá pra gente entender que as chances deles são quase zero, gente, porque o cenário tá completamente destruído, né? Apesar da gente ter uns escombros ali do lado esquerdo da tela, não sobrou mais nada naquela região, tá tudo derrubado no chão, tá tudo limpo, né? Não tem um prédio, não tem uma casa, não tem nada, porque o Lucifero simplesmente varreu tudo que tava ali. É interessante que a Leona e o Jack, eles meio que tomam a frente nesse momento em defesa do Asta e tem alguns motivos para isso, por isso que eles estão posicionados um pouco mais ali na frente. A Leona simplesmente porque ela reconhece a força do Asta mais do que todos eles que estão ali nesse momento, principalmente depois de ter visto o Asta destruir a manifestação verminosa do Lucifero, né? E ela mais do que ninguém reconhece a força de um cavaleiro, porque basicamente ela se empolga com pessoas que têm potencial de serem mais fortes do que ela para poder lutar contra essas pessoas, né? Nas loucuras lá da cabeça dela que a gente nunca vai entender. E esse reconhecimento faz com que ela saiba que as poucas chances que eles têm de vencer precisam desse tipo de poder do Asta, que é diferente de todo mundo. O Jack, ele reconhece porque ele tá ali para defender o Asta, porque na verdade ele é um plebeu, ele é um camponês que chegou onde ele chegou com muita dificuldade, ele sofreu muito preconceito, e depois dele, como capitão, ter tomado aquela surra do Dante e ver o Magna, que é também tão plebeu quanto ele, venceu o cara, ele passou a entender que outros plebeus teriam o potencial de terem uma performance ainda melhor que a dele. Então, eles estão ali na dianteira para poder proteger o anão bombado, só que a grande surpresa é que, apesar da chegada triunfante dos capitães nesse capítulo, a batalha em si não foi tão triunfante assim para eles, porque eles simplesmente tomaram um sacode completo do Lucifero. Antes mesmo deles irem para cima do tio Lu, eles já tinham tomado a consciência de que o cara é literalmente um monstro, né? E os primeiros a atacarem ele foi o Jack e a Leona. E é aqui que o Lucifero começa a superar cada um deles, porque os dois foram juntos para cima do Lucifero, atacaram ele com muitos golpes que tinham uma velocidade absurda, eram muito rápidos,
E o Lucifero defendeu todos esses golpes sem praticamente nem sair do lugar. E a maior confirmação de que não foi um ataque qualquer que eles deram pra cima do tio Lu é que na imagem a gente tem vários bracinhos do Lucifero em várias direções, simbolizando ali naquela imagem que é estática, porque é um mangá, né? Toda essa noção de velocidade, que vai ficar muito mais nítida quando essa cena for animada pra TV. A gente tem o Jack atacando com diversos cortes simultâneos, a Leona tá atacando fogo nele, e ele, sem derrubar uma única gota de suor, se defende completamente de todos esses golpes. E o negócio é tão louco que nesse momento a Leona não tá com aquela expressão de felicidade que a gente sempre vê ela tendo em situações assim, que nem essa, né? Ela tá com uma expressão de surpresa e ela tá até com uma expressão assim levemente de medo, não que eu ache que ela realmente sinta medo. Então, o Lucifero dá só um peteleco no Jack, mas a força foi tão forte que o Jack meio que fica inconsciente na queda, sabe? Quando você perde os sentidos por alguns milésimos de segundo. Dá pra perceber isso porque o desenho dele caindo tá com os olhos brancos ali nessa hora. E quando ele cai, o Lucifero simplesmente agarra a Leona pelo pulso e joga ela longe. Só que o Lucifero tem pegada, né, gente? Ele é um cara de pegada forte, mas é tão forte a pegada dele que ele dilacerou o pulso da Leona na hora que ele agarrou ali. E isso vai ficar ainda mais claro no quadro seguinte, na hora que o Nozel usa a magia de Mercúrio dele para poder criar ali uma base para ela não cair, não se destroçar no chão. E alguns quadros mais pra frente, quando ela vai atacar mais uma vez o Lucifero, ele dá outro tapinha de leve nela e ela voa longe. Então nessa hora a gente tem a imagem dela sendo tacada para trás com tudo e não tem a mão esquerda dela ali. Dá pra ver a diferença de tamanho entre os braços e basicamente também porque a mão direita, que fica do nosso lado esquerdo do quadro, né, do mangá, tá desenhada. E a mão esquerda, que fica do lado direito do quadro do mangá, não tá. Tá só uns fragmentos ali voando, sabe? Como se tivesse terminado de ser esmagada. Então, isso faz muito sentido, porque a força bruta do Lucifero basicamente vem da gravidade e ele consegue usar essa gravidade tanto no ar quanto nos golpes dele. Então, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem uma consequência mais pesada de uma batalha contra um inimigo que tem uma força absurda, né? E era isso mesmo que estava faltando em Black Clover. Só que a melhor cena pra mim de todas, assim, de longe nesse capítulo, foi a cena do Nozel indo atacar o Lucifero com as lanças dele de Mercúrio, né? E o bichão basicamente se teletransportou pra frente do Nozel, de tão absurda que é a velocidade do Lucifero. O Nozel não viu o Lucifero chegando ali e metendo a mão na cara dele. E de todas as humilhações que a gente viu que aconteceram nesse capítulo, a do Nozel, pelo menos na minha opinião, foi a pior de todas, gente, né? As que aconteceram, porque mostra o quanto ele considera o Nozel, né? Que levou a mãozada na cara ali. E não só o Nozel também, tá? Mas todos que estão lutando contra ele, completamente inferiores. Então, esse ataque do Lucifero serve basicamente para poder rebaixar e menosprezar todos os capitães que estão ali. Ele faz isso para mostrar com atitudes que eles não têm força para poder mudar essa situação, né? Que não tem forças para vencer ele e que ele menospreza todos que estão ali. Só que, apesar disso ser um recado claro para todos os capitães, né? Que apesar de estarem no posto mais alto da hierarquia mágica, ficando só abaixo do Rei Mago, e ainda assim juntos não conseguem nem arranhar ele, o Nozel vai ser a pessoa dessa luta que mais vai ser impactada com isso, porque apesar de toda a evolução dele ao longo da obra, e eu vou deixar bem claro aqui que eu amo o Nozel, ele é um cara orgulhoso, ele é um nobre que carrega esse título de nobreza com muito orgulho, e isso vai deixar uma marca, uma ferida moral nele pra sempre, né? Foi uma manobra muito boa do Tabata colocar esse tipo de simbolismo no capitão mais orgulhoso dos cavaleiros dessa geração e mostrar que apesar dele se achar tanto, dele ser tanto, ele não é nada, né? Apesar dele se achar tão superior, ele é completamente inferior contra o rei do submundo. Eu achei muito pesado, só que muito bom mesmo assim. O ataque da Salamandra também não surtiu nenhum efeito contra o tio Lu. Ele, inclusive, pega ela pela bochecha, manda ela e o Fogo-Leão longe. A Dorothy, por um instante, ativa o mundo dos sonhos, mas o Lucifero bloqueia a magia dela e nem deixa que ela complete. E também manda a Dorothy pra longe. A roseira da Charlotte foi inútil. O Odin do Ryu tá de pé, mas o Lucifero abre um buraco no meio do corpo do maluco, né? E de todos eles, a Leona foi
foi a única que conseguiu se levantar para poder dar um segundo ataque nele, mostrando que a bicha realmente tá num nível completamente diferente de todos os capitães ali, gente. Ela levanta com a cara arrebentada, a boca tá sangrando e tá sangrando bastante, mas mesmo assim ela tá com um sorrisão de satisfação, né? Ele volta pra cara dela e ela vai com tudo pra cima. E é nessa hora que a gente vê a mão dela toda destruída. Logo em seguida, a gente tem mais um momento Disney, que apesar de ter ficado um desenho muito bonito e tal, a gente teve esse momentinho em vários dos últimos capítulos, e eu realmente não acho que esse quadro se encaixe tão bem nessa situação. Eu acho que se ao invés de vários deles estarem sorrindo ali, eles tivessem uma expressão mais de raiva, sabe? De desespero ou então de ódio, ia se encaixar muito melhor na situação, porque todos eles acabaram de apanhar e apanhar feio. Todos eles acabaram de perceber que eles estão em uma situação em que não existe expectativa de vitória, né? Então, esse quadro não se encaixa tão bem dentro da realidade que eles estão enfrentando nesse momento, mas ok, a cena já tá aí, é a gente lidar com ela. Nesse momento, a gente tem 7 dos cavaleiros que foram intitulados os mais fortes de Clover, e que mesmo vendo que são inúteis contra o Lucifero, eles estão dispostos a sacrificarem as suas vidas nessa batalha, e isso é desde o começo do capítulo a causa da maior indignação do Lucifero, porque ele simplesmente não é capaz de aceitar que seres tão inferiores a ele continuem levantando e tentando vencer ele, né? Mesmo sem terem chances. Ao invés de eles se curvarem diante dele, eles estão mais uma vez indo pra cima. Então, tecnicamente, a gente teve duas coisas que deixaram o Lucifero muito puto. A primeira foi a deles se intitularem os mais fortes, né? Pro Lucifero isso é uma audácia muito grande, porque como assim eles têm a coragem de se intitularem os mais fortes bem na minha frente, o rei do submundo, né? E também o fato deles não desistirem de vencer ele mesmo sem terem nenhuma chance ali. Isso deixa o cara full pistola. Isso é muito nítido em cada expressão dele ao longo dos quadros, e pro Lucifero isso é um absurdo total, tanto que ele contra-ataca cada um deles sem esforço, com cara de quem tá puto, repetindo toda hora que é inútil tentar, é inútil continuar, você é um inútil, ele fala isso toda hora. Isso aí vai ficar mais explícito ainda quando o Lucifero fala que é revoltante eles terem desafiado ele ao invés de se ajoelharem e ficarem desesperados, né, aterrorizados. Se o Will não tivesse com Valhalla ativado nessa hora, todos eles já tinham morrido, né? Só que as consequências posteriores, caso eles vençam, então caso eles fujam dessa batalha, podem ser bem grandes pro Will, porque depois que o feitiço é desfeito, a gente já sabe que ele recebe todos os danos de volta. E a gente esperou por essa consequência mais grave lá na luta contra a Megicula e ela não aconteceu. Então, eu espero que agora ela aconteça, senão fica meio incoerente toda a situação. Não adianta fazer um escalonamento de poder, criar uma regra e depois não cumprir. Isso deixa a narrativa inconsistente. Então, eu espero que agora haja consequências coerentes ao que foi apresentado anteriormente sobre o uso do Valhalla. Não que lá não tenha tido, mas me pareceu que as consequências foram muito menores do que tinha sido apresentado que seria. Isso tinha me deixado um pouco frustrada na época. No final das contas, todos esses ataques simultâneos, né, um seguido do outro pra cima do Lucifero, eram basicamente uma estratégia para criar uma armadilha, para ele fazer ele se distrair, focando a atenção dele nos capitães, para que o Asta conseguisse se aproximar por trás e fazer um ataque surpresa, já que a espada do Asta com a antimagia foi a única coisa que conseguiu ferir o Lucifero até agora. Ainda que tenha sido só por vontade própria dele, para poder testar o poder do Asta. E vale lembrar também que não adianta muito você fazer um ataque surpresa se você chegar gritando por trás na hora do ataque surpresa. Mas a gente tá falando de um shonen e eu não me lembro de um shonen que não aconteça isso, então vamos relevar, né? Eu acho bem provável que o Asta consiga qualquer tipo de vantagem nesse ataque surpresa dele, porque mesmo ele tendo um atributo que tecnicamente teria alguma chance contra o Lucifero, o poder e a experiência do Diabão lá são muito superiores à do Asta, e isso que ele nem se manifestou em 100%, né? Se você olhar as imagens, você vai ver que ele só tem da cintura pra cima manifestada, e que a parte da cintura pra baixo tá saindo de dentro daquele buraco negro que ele criou quando o Verminoso morreu. Ou seja, o bicho não tem nem as pernas, só tem a metade do corpo e da força e já tá assolando todo mundo assim. Então imagina quando ele tiver manifestado inteiro. Acabou o mundo, gente.
Algumas possibilidades agora são o Yami e o Vengeance estarem sendo curados ali pela Mimosa, né? Que ela tava lá com o Yuno ajudando ele ali nas redondezas e já deu tempo dela chegar até ali. Aí o Vengeance usaria a magia dele como defesa para os cavaleiros que estão ali lutando, né? Continuarem indo para cima e poder curar e curando eles também. O Yami fundiria a magia de escuridão dele com a antimagia do Asta e aí eles conseguiriam criar um novo atributo que causasse pelo menos um impacto relativamente grande no Lucifero e talvez ele não conseguisse se regenerar tão rápido e precisasse se retirar dali por um tempo para poder conseguir se curar. E isso encerrasse o arco com os cavaleiros fugindo para algum lugar e aprendendo algum outro tipo de técnica que pudesse ter mais efeito contra ele ou até mesmo conseguindo abrir um portal para poder invocar algumas divindades ou anjos através da magia da Árvore do Mundo, né? Que tecnicamente a Árvore do Mundo é um oposto a Qliphotht e eu expliquei tudo isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, se você quiser depois dar uma olhadinha lá. E assim, junto desses anjos, dessas divindades, eles conseguiriam despertar um poder maior e vencer o Lucifero, porque pode acontecer também de agora, finalmente, a gente ter alguma morte que cause um impacto na obra, né? E que acrescente uma profundidade no roteiro e que traga mudanças e consequências que vão dar embasamento para, por exemplo, o Nath reagrupar eles rapidamente e eles conseguirem fugir dali. Sei lá, o Lucifero lança uma bola massiva da gravidade que começa a dizimar tudo que ela vai encostando e o Finral consegue salvar alguns cavaleiros que estão ali mais perto dele com a magia de teleporte, né? Enquanto os que estão mais longe acabam morrendo ali, esfarelados, e isso traga um impacto profundo nos sentimentos e nas motivações de cada um deles que sobreviveram. Então, eu acho que, apesar do Tabata não trabalhar muito com mortes, na verdade não trabalhar nada com mortes relevantes até agora, né, esse seria o momento ideal para isso acontecer e que realmente agregaria bastante valor ao roteiro, né, bastante profundidade na narrativa e nas motivações de cada personagem que sobreviver nesse momento aí. O Tabata trabalha muito bem com pontos de virada, então pode ser que o quarto irmão Zogratis use a magia, né, de Chronoanastasis, revertendo a morte da Vanica, do Dante e do Zenon, revivesse os mortos de Spade, pelo menos os que são os cavaleiros mais fortes, né, e ele se revelasse ali como sendo o Rei Julius, né, ou o Rei Julius se revelasse ali como o quarto irmão Zogratis, né, e aí seria o Rei Mago mesmo, que é uma das maiores teorias que a gente tem na internet, e junto do Lucifero eles dominassem aquele continente, Spade ficando ali para ele e para os irmãos, e todo o resto ficando para o Lucifero e para os demônios, e acabasse forçando a galera a fugir para algum outro continente, para o do Yami lá tal. E apesar de eu achar essa teoria muito boa, eu acredito que depois que o Zenon lutou contra o Yuno, se ele fosse ressuscitado agora, ele iria rever os valores dele e isso faria com que ele acabasse se rebelando contra os irmãos e oferecer algum tipo de ajuda depois para os cavaleiros que fugiram para poder vencer o Lucifero, vencer o irmão, porque ele realmente cairia em si, se arrependeria da morte, né, de ter matado o amigo, e aí ele teria toda aquela mudança de personalidade, né? No final das contas, a gente tem aqui o vilão mais perigoso de Black Clover e eu duvido que eles simplesmente vão tirar um poder do rabo e vencer ele agora, porque não faria sentido nenhum em toda a construção que tem sido feita em relação a ele até agora. Afinal de contas, o Lucifero em Black Clover é uma Dara de Naruto, é o Aizen de Bleach. Inclusive, em Bleach, a gente tem uma cena dessa, né, do Ichigo chegando bem por trás do Aizen. E se você assistiu ou leu o mangá, você já sabe no que deu. Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Então, gente, é isso. Muito obrigado por chegarem até aqui. Vamos esperar o capítulo 320 para ver o que é que vai dar. Se alguma dessas teorias se confirmam, deixem os comentários aqui de vocês. Deixem sugestões, dúvidas, conforme for dando. Eu vou respondendo todos vocês, tá bom? Mais uma vez, desculpa pelo formato do vídeo diferente hoje. Um beijo de coração e muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Vocês são incríveis. Tchau!